quando a gente fala eu acredito que o líder, ele é muito responsável em ensinar, mas ele também é muito responsável em aprender. E acima de tudo isso, eu acho que ele também define propósito, né? Eu acho que ele tem ali uma responsabilidade de definir esse propósito, né? Eu acho que toda empresa, toda organização, seja ela uma ONG, seja ela um ambiente mais corporativo, né? Seja qualquer outro ambiente, até mesmo religioso, o líder ele vai ter aquele papel de definir esse propósito ou de transparecer esse propósito. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Liderar é Servir, a força da liderança que inspira e transforma. Hoje estou aqui com meu amigo Lucas Correia, né? Eu sempre perguntei ali no começo, eu podia te chamar de Lucas, de Caio, né? Exato. Então, em algum momento aqui do episódio, vocês vão ouvir eu chamando ele de Caíto, Caio, Lucas, enfim, é a mesma pessoa, tá, gente? Então seja muito bem-vindo, Lucas. Eu tenho certeza aí que esse é um tema bacana, é um tema que precisa ser tratado aí com um pouquinho mais de detalhe e carinho. Mas antes da gente entrar nesse tema bacana, eu gostaria de que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o Lucas Correia? Legal. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu vou me permitir também chamar você de Well. Não vou falar Wellington. É isso aí. Até para ser, né? Mais justo. Mais justo. E, bom, obrigado pelo convite, Well. Que bom que deu certo aí as agendas. Muito bacana estar aqui. Estou extremamente honrado. Para me apresentar, eu sou o Lucas, sou pai do Caetano, marido da Thaís, sou natural de Guarulhos e hoje trabalho em Alphaville, né? Trabalho em Alphaville atualmente. E estamos aí 3 anos casados, inclusive a Thaís. Casei por meio da Cíntia, né, sua esposa, Cíntia, os Cupidos, que foi o Cupido, né? Sim. E vai ser nossa eterna madrinha. Então, Sim. em resumo, esse sou eu. É isso. E atualmente você trabalha com? Atualmente eu sou gerente de negócios, né, do grupo JCA. Eu estou ali na divisão de programa de fidelidade, que é um braço digitalizado do grupo, que ali tem alguns investimentos de aceleração de empresas mais digitais. Então estou à frente desse braço, né, mais digitalizado. E toda a minha trajetória profissional foi em grandes empresas aí. Comecei na VASP, muitas pessoas nem conhecem, Aviação Aérea de São Paulo. Você já está divulgando a sua idade, né, cara? Já estou denunciando um pouquinho aqui. VASP, né? Muitos aí que estão nos assistindo não sabem nem o que é isso. Nem tem ideia. Então trabalhei na VASP, trabalhei em grandes companhias aéreas, né, a TAM. Um bom tempo lá, teve minha trajetória lá, boa parte da minha ascensão profissional também foi lá na TAM. Trabalhei também na Latam, na transformação da LAN, né, da TAM para a Latam, né, em fusão com a LAN. Também foi um projeto, um trabalho muito importante que eu participei. Trabalhei em grandes empresas de varejo também, trabalhei na Sadia, trabalhei na Perdigão, trabalhei na Aurora, e ali eu no produto mais de consumo, né, imediato, varejo, bens de consumo. Então foi uma super experiência. E agora estou no mercado de transporte rodoviário, que é o Grupo JCA, à frente do programa de fidelidade, né, junto com a head, né, da área. Então estamos tocando ali o programa de fidelidade, que é o Clube Giro. Que legal, Clube Giro. E quero agradecer também você por ter indicado a Maiana aqui, né? Ela veio aqui, gravou um episódio incrível. Verdade. Deu bastante visualizações, ela recebeu um feedback bem positivo, né? Foi muito bom. E é uma história também muito linda, né? A Maiana é incrível. Ela trabalha com você, né? Ela trabalha direto comigo. É uma pessoa que me ensina todo dia. Ela tem uma história de vida e uma energia maravilhosa. Ela faz a diferença no dia a dia do trabalho, né, ali pra gente. E eu fiquei muito feliz, porque você tinha me chamado para falar aqui contigo. E aí eu falei, putz, eu não sei se eu tenho muito repertório, muita história para contar, como a própria Maiana. E tocou no meu coração, talvez indicar a Maiana como primeira opção, né, desse papo. E eu acho que ela tinha muito mais a contribuir com aquele momento. E aí, obviamente, agora estou aqui
Mas eu acho que assim, ter dado a preferência para ela fez todo sentido. Que legal, Caio. Bacana. Você foi um cavaleiro, né, Caio? Claro. Deixou as mulheres primeiro, depois você veio. Isso tá aí. certo. Gente, a gente tá tomando aqui, como chama isso daqui, Caio? É chá de amendoim. Chá de amendoim, tá? Então tá um pouco diferente o cenário aqui, mas tá bom, né, Caio? Muito bom. Orgânico. É orgânico, Caio? É orgânico. Me falaram lá fora que é orgânico. Pelo menos explicaram pra gente, mas tá muito bom, hein? Tá muito gostoso. Vou começar a adaptar alguma coisa pra gente comer, beber, porque... Pra quem não sabe, a gente tá em festa junina aqui, né? Ah, é verdade. Então, a clínica está comemorando uma festa junina. Então, Então, saindo daqui, nós já temos um destino, né, cara? Bolo de milho. É isso aí. Bolinho de cenoura. Tem um hot dog ali que eu vou comer. Hot dog, carne louca. Aqui a gente é bem tratado. É isso aí, Caíto. Muito bom. Caíto, vamos lá. Me explica um pouquinho mais aí sobre o que é liderar, ou o que é ser um líder, né? Porque esse tema realmente é algo... Hoje, o meu olhar, como eu trabalho nessa questão de comportamento humano, então é algo que eu reparo mesmo nas pessoas. E quando eu enxergo isso em alguma pessoa, não só os que estão mais próximos de mim, mas em algum lugar ou algum ambiente que eu frequento, eu elogio a pessoa. Nossa, que legal, cara, bacana o jeito que você atende, a forma com que você se preocupou comigo e com a minha família. Parabéns, você tem uma liderança ali que por pouco tempo, e é legal a gente dar esse feedback, né, Caio? Mas explica um pouquinho mais, o que é liderar? Legal, eu acho que é um conceito super legal pra gente começar o papo. Eu acho que eu explorei um pouquinho aqui na minha trajetória, né? Eu tenho 25 anos aí de carreira corporativa, né? Mais de 25 anos. Mais de 15 anos aí eu lidero equipes, né? E aí equipes mais juniors, mais seniors, né? Então tem talvez um pouco de experiência para poder compartilhar. E quando a gente fala de um conceito de liderança, ele é bem amplo e muitas pessoas podem classificar e trazer diversos conceitos, né? E abordagens. Eu gosto de olhar por duas formas. Primeiro, também falar o que o líder não é. Né? Assim, é legal falar o que ele é, né? O que a gente espera no líder, o que a gente acredita com o líder, mas também falar o que não é. Né? Então, acho que trazendo aqui um pouco do que eu conheço, do que eu sei, do que eu vivi, o líder não é um herói. Né? O líder não dá a última palavra. Né? Ele, muitas vezes, ele facilita as discussões, né? Ele faz as perguntas corretas, né? Então é esperado uma posição do líder que muitas vezes não é o papel dele, né? Então acho que esse conceito é legal desmistificar, né? A gente acha que é o líder que vai bater o bumbo e vai dizer que é para onde nós vamos, né? Então assim, sempre as respostas estão com eles, ou ele sabe tudo, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Então acho que dizer o que não é importante também. Mas aí passando para não fugir da sua pergunta, a gente tem que responder. Sim, por favor, dizer o que é. Né? Então, quando a gente fala eu acredito que o líder ele é muito responsável em ensinar, mas ele também é muito responsável em aprender. E acima de tudo isso, eu acho que ele também define propósito. Né? Eu acho que ele tem ali uma responsabilidade de definir esse propósito. Né? Eu acho que toda empresa, toda organização, seja ela uma ONG, seja ela um ambiente mais corporativo, né? Seja qualquer outro ambiente, até mesmo religioso, o líder ele vai ter aquele papel de definir esse propósito ou de transparecer esse propósito. Né? E aí existem várias formas ou várias ferramentas de você fazer isso. Porque se você faz isso, eu acredito que você engaja, que você cativa, que você torna aquela meta, talvez, de R$1 milhão, ela não é só um número, mas ela traz uma aspiração, uma ambição. E muitas vezes você faz isso por outras formas, né, de dizer que é 1 milhão que a gente vai chegar. Né? Então, acho que é super bacana o papel do líder nesse propósito. Estou dando um exemplo de uma meta dura aqui, mas pode ser qualquer outra coisa que engaje a pessoa para fazer aquilo que ela está fazendo naquele dia a dia, aquela tarefa, aquela atividade, aquela reunião. Ela está de alguma forma conectada com uma estratégia maior, com algo maior, uma conexão com aquilo que faz sentido. Isso engaja, isso traz comprometimento, né? Isso traz felicidade no trabalho, porque você sabe por que está fazendo aquilo, né? Não é algo que você materializa, né, no seu dia a dia. Então isso é super bacana. Né? Quem não gosta de chegar e falar, estou fazendo essa reunião, porque isso conecta com um objetivo estratégico, ou porque isso conecta com talvez um indicador super importante que eu preciso alcançar. E isso traz um senso de pertencimento também, que eu acho que o líder tem esse papel. Né? Quando você fala de propósito,
você consegue trazer pertencimento para o time. Então, acho que é super bacana. E só para fechar a sua pergunta, eu também não tenho aqui a pretensão de dar todas as respostas, né? Acho que eu não sou é mais um bate-papo. Mas eu acho que no meu contexto, né, daquilo você tudo que eu conheço, bagagem para isso. Da minha experiência, é um pouco do que eu vejo, e até do momento que eu estou, né? Acho que o momento atual, né, de mercado, tecnologias e tal, eu enxergo muitas coisas dessa forma, sabe? Ô, Caio, então, resumindo, o papel do líder é passar uma clareza para as pessoas no contexto geral, né? Porque às vezes, igual você falou, a pessoa coloca um número, gente, a gente precisa bater esse mês 1 milhão. Só que talvez, se você falar de uma outra forma, o impacto é menor, você faz com que as pessoas realmente participem daquilo, né? Exato. Nem todo mundo tem a mesma forma de incentivo, sim, né? Sim. Então isso é bacana. Já você sabe que eu vou fazendo algumas anotações aqui, né, Caio? Sim, tal. Agora, relacionado a propósito, Caio, o que eu já percebi? Eu já dei alguns treinamentos voltados para a questão comportamental, em que eu consigo explorar, vou dar um exemplo de um treinamento que eu fiz, né, que é o Coach Experience, que a gente coloca todo mundo ali na mesma esfera, então o dono da empresa, os diretores, os gestores, e em um determinado momento eu extraio das pessoas aquilo que elas sonham, o sonho de cada pessoa. Eu acho que a partir do momento que você consegue identificar o sonho do seu colaborador, tudo fica mais fácil, né, Caio? Porque em qualquer momento de uma cobrança ou de um direcionamento, você vai chegar, né? Eu acho que tem sentido, você tem condições de chegar aqui, até porque isso daqui vai trazer com que você realize aquele sonho de ter um apartamento, de concluir a sua faculdade. Isso tem a ver ou eu não tenho nada a ver com o que eu estou falando, tem Caio? Tudo a ver, é o perfeito ponto que você coloca. O líder ele tem o papel e a responsabilidade de conhecer seu time, né? Acho que não conhecer o time é uma mera negligência, né? Como liderança. E você não está assumindo todas as competências de liderança, né? Eu digo assim, de conhecimento de aptidões, de preferências, linguagem, comunicação, né? A forma como você fala com um indivíduo, um colaborador do seu time, não necessariamente é uma outra forma que você vai falar com outro colaborador, né? Assim, existem as formas e jeitos diferentes, né, de você atingir. E o líder tem esse papel. Eu acho que a equipe também tem sim que muito ajustar a linguagem com o líder, mas eu acho que o liderado tem um papel fundamental também nessa empatia, né? Essa relação de como que eu adapto isso. E conhecer é sim saber desejos, carreira, próximos passos, né? Eu já tive pessoas no meu time que, por exemplo, a gente estava até no bate-papo anterior a esse aqui, que não querem ser líderes. E aí? Né? Eu promovo uma pessoa que não quer ser líder? Sim, eu promovo, mas eu promovo de uma outra forma. Né? Eu não vou promover ela para ser um líder, mas provavelmente eu posso promover ela para, que é o que a gente fala hoje no mercado, que é a carreira Y, né? A tal da carreira técnica. Né? Então eu vou promover uma pessoa para seguir uma carreira mais técnica e ele não deixa de ser um líder ou uma referência na parte técnica. Né? Tecnologia hoje tem muito disso. Então, eu sim tenho que conhecer quais são os desejos, né, do meu time, no sentido de eu quero ser promovido. E tem colaboradores que trabalharam comigo, Wellington, que não queriam ser promovidos. Tem colaboradores que falavam assim, eu não estou no momento, eu sinto que eu preciso aprender mais. Então, quando a gente coloca isso tudo no mesmo cesto, né, que você não entende, você não enxerga, você negligencia as principais características de uma liderança de qualidade, que é tratar as diferenças, entender as ambições de cada um e, mais que isso, né, conhecer o seu colaborador, você permite com que ele tenha uma qualidade de carreira. Né? Eu digo que cada um é responsável pela sua carreira. Né? O seu líder não pode ser responsável pela sua carreira. Né? Assim, legal. Cada um é dono e é protagonista da sua carreira. Né? Tem que ser protagonista da sua carreira. Mas o líder ele pode te ajudar nesse caminho. Né? Por que não? Se o líder ele conhece, ele te ensina, ou ele te direciona, ou ele te indica, ou ele te recomenda, e ele deve ser super transparente contigo numa conversa de oportunidades, né? Que você tem, que eu costumo falar oportunidades, né? Eu não falo de pontos negativos, eu falo, talvez eu trato mais como oportunidades, e pontos de fortaleza. Que a fortaleza, aqui eu falo, Wellington, aqui você está muito bem, você está voando, continua assim. Nas oportunidades,
eu deixo muito claro quais são os pontos que têm que ser trabalhados. Uhum. Né? Então, se o líder conhece isso, você está ajudando muito o seu time nisso. Então, acho que é bacana. Então, o seu ponto está perfeito. E como exemplo, normalmente com a sua equipe, ou de algumas empresas que você trabalhou, relacionado ao feedback, você tem a cada 3 meses, a cada 1 mês, ou dependendo do seu feeling ali, você vê que é a oportunidade ali de estar conversando com essa pessoa, porque o que eu percebo, e a gente conversou isso também nos bastidores, às vezes as pessoas são mandadas embora sem ao menos saber o que fizeram de errado, né? E é claro que se você tiver o hábito ali do feedback, né? E a pessoa saber, ó, aqui tá tudo certo, as oportunidades, como você disse, né? Ó, você precisa melhorar nisso, isso daqui eu acho que se você ajustar um pouquinho vai ficar legal, por quê? Se você fez 2, 3 feedbacks, né? Com a pessoa, e ela não endireitou, ou não quis, corrigiu, ou não corrigiu a rota, ela sabe o porquê que ela está sendo mandada embora, né? Me explica um pouquinho, você tem um roteiro assim de feedback, porque a gente tem 2 cenários. Quando eu fiz o trabalho lá na Slack, né, como coach, a gente precisou dar o feedback para as pessoas, né? E receber o feedback, mas como é difícil, né? Quem não está preparado, ou quem não entende a força que essa ferramenta tem, a gente fica travado, né? Peraí, você chega e fala, Wellington, dá um feedback aí, eu como amigo. É isso. Cara, você tem que estar preparado para ouvir aquilo que talvez você não quer ouvir, né? Mas o quanto isso, se você for uma pessoa inteligente e querer crescer na vida, isso vai te ajudar, né? Então, eu sempre falo que isso, a gente está falando de uma forma corporativa, de liderança, mas hoje na minha casa, a gente tem esse tipo de conversa com a esposa, minha esposa comigo, a gente com os nossos filhos, colhendo feedback. O que você gostaria que o papai fizesse mais? Ou o que você acha que o papai precisa melhorar? Às vezes eles falam e eu não posso já na hora que ele fala, peraí, você não tem nada a ver. Meu, claro que não. Calma, é a versão dele, é a visão dele. Então a gente recebe aquela informação, respira. Ok, filho, vamos melhorar. Por mais que na sua cabeça é o suficiente o que você está fazendo, mas você fala, ok, muito obrigado, eu vou melhorar, o papai vai melhorar. Isso num casamento, né? É muito importante. Eu acho que esse é o papel do líder mesmo, né, Caio? Concordo 100%. E aí, esse é um ponto, Wellington, que você tocou, que é bem profundo e amplo. Esse eu acho que é um das... acho que a gente pode dedicar um pouco dos minutos aqui nesse bloco. Uhum. Acho que numa relação, qualquer relação que você tenha, né, e quando ela é baseada em respeito, ela tem que ter o feedback. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma relação, por exemplo, com a minha esposa, com a Thaís, que ela é baseada em transparência e respeito e feedback. E ela me traz muitos feedbacks, muitos. Ela mais me dá do que eu dou para ela, tá? Legal, bacana. Acho que eu tô merecendo mais. Então. Mas eu amo. E por isso que dá tão certo. Por isso que dá tão certo. Porque muitas vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa correta e por inocência, enfim, até por rotina. E aquilo está incomodando a pessoa. E a gente não sabe. E que bom que ela fala, porque eu posso ajustar. Né? Então, acho que esse é um ponto. Agora, o feedback, eu sempre considero ele como dado. Você recebe. Agora, se aquilo vai fazer sentido para você ou não, é uma reflexão que cada um tem que fazer depois. Né? Eu sempre faço conversas de bate-papo, de feedback com o meu time, e sempre tenho feito. E eu também recebo muito assim. O feedback ele é dado, você pode concordar ou não. E muitas vezes você vai ter um feedback que você não vai concordar, você vai achar aquilo o maior absurdo. Só que se você for para casa e refletir, dá um tempo, você vai sentir que aquilo pode fazer sentido. E muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes, já tomei feedbacks super negativos, já tomei feedbacks super positivos, e ambos eu às vezes não concordava, mesmo os positivos. E aí eu falei, putz, mas espera aí, faz sentido. Então, acho que essa é uma primeira reflexão. A segunda pergunta que você fez é de como que eu abordo isso no dia a dia. Acho que assim, tem um recado para os líderes de casa. Acho que aqui é o momento do recado. Aquela câmera é a câmera dos recados. Câmera 3 é dos recados. Eu acho que a primeira dica que eu acho que eu dou e eu acho que eu promovo conversas difíceis. Eu acho que você é líder. Se não é, se prepare para ter conversas difíceis.
E se você não tem conversas difíceis hoje, passe a ter conversas difíceis. Né? É super injusto e ingrato, né? E até mesmo antiético você desligar um colaborador seu sem ao menos ele saber o porquê está sendo desligado. Né? E muitas vezes você abre o pacote de surpresas no momento de um desligamento. Né? Então isso é muito ruim. Né? Eu já presenciei isso de líderes que trabalhavam comigo, que passaram por situações assim, e isso é muito ruim, porque você percebe que talvez não teve uma construção. Né? Eu me coloquei já num papel desse, eu já passei por isso. Né? Eu já fui um líder que foi desligado, eu já promovi, eu já transferi pessoas de área, eu já absorvi, eu já contratei, já fiz muita coisa. Né? E eu acho que isso só faz você aumentar seu repertório e melhorar muito isso. Mas o meu grande recado aqui, Well, é sim ter conversas difíceis. Eu acho que é super complicado, porque é muito tranquilo você chegar em casa, dar tudo certo, você fazer sua rotina de trabalho ali cumprindo metas, desafios, mas trabalhar com pessoas é complexo. Existe você despende muita energia. Né? É bastante, mas é muito gratificante, porque é numa conversa difícil ou é num feedback que você cria relações verdadeiras, duradouras e transparentes. Porque eu poderia muito bem falar que o Wellington está muito bem e daqui 2, 3 meses eu convidar ele para sair. Né? Isso é muito injusto, né? Com as pessoas e com o ser humano, né? O profissional é muito injusto. Né? Então, por que não dar a oportunidade do Wellington em conversas difíceis ou em conversas de feedback de retomar, de reagir, né? Que eu acho que isso é legal. E eu já fiz reversão de muitas pessoas do meu time. E já fiz reversão de pessoas que estavam em outros times, que vieram para mim como talvez um problema. Era um problema. Putz, pega aqui um problema. Reverti. Essa pessoa foi promovida. Né? Então, assim, é muito gratificante. Né? A melhor coisa que tem para um líder é promover. Sim. Mas você não vai passar só por isso. Você vai realmente dar os recados. Né? Então, eu acho que os recados têm que ser dados. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante. E dos rituais corporativos. Né? Eu acho que um líder tem que ter alguns rituais. Eu acho que muitas empresas hoje têm um processo estruturado de rituais corporativos. Né? Os rituais são avaliação de desempenho, as tais mesas de calibração, que você coloca ali as pessoas para poder fazer a avaliação. Você tem conversas de feedback, as estruturadas, né? Você tem os momentos de pesquisa de clima. Então tem alguns rituais corporativos que você consegue passar as mensagens e entender como que está o humor e o clima do seu setor, da sua área, da sua empresa. Mas eu gosto muito das conversas 1 a 1. Né? As conversas 1 a 1 elas são vitais. Assim, é uma outra dica que eu gosto. Muitas vezes a gente é consumido, né, pelo dia a dia, ali de atividades, metas, projetos, reuniões. Mas a dica se dedique para essas reuniões face a face, cara a cara com o seu colaborador, porque é muito legal. É ali que você conhece, é ali que você entende ambições, desejos, problemas pessoais. Gente, problemas pessoais é uma das coisas que mais acontecem. E como é que você consegue colocar desafios, ou colocar novas missões, ou colocar algumas metas, projetos para uma pessoa que muitas vezes está fragilizada ou passando por um problema pessoal. Né? Então, o ser humano é único. Né? O líder que não entende isso tem um problema. Né? Não existe uma máscara que você coloca corporativa e uma máscara familiar. Né, até acreditado, né? Os seus problemas ficam fora do... Não existe. Né? Hoje que a organização moderna, atual, ela entende que, né, existe essa continuidade. Né? A gente é uma pessoa e essa pessoa tem que ser valorizada, tem que ser entendida, reconhecida, escutada. Então esses rituais são super importantes para mim, Well. É ali que o momento que eu passo as mensagens, é o momento que eu recebo feedback também, né? Eu recebo, eu tenho conversas e toda a minha experiência. Eu já recebi muitos feedbacks duros de time, no qual eu também preciso refletir, né? E eu também passo ali as mensagens. Então os rituais são muito importantes, não deixar de fazer isso, porque realmente é um momento que você consegue ali se conectar, sabe? E conversas difíceis dentro desses blocos, vital. E dentro dessas conversas aí, Caio, você acaba falando sobre o plano de desenvolvimento individual. O tal do PDI, né? PDI, né? O tal do PDI, super importante também, uma ferramenta poderosíssima
Eu acho que cada vez mais a gente tem a técnica, né, do PDI, enfim, como ferramenta, como instrumento, mas o líder pode, numa conversa simples, rápida, entender qual é o movimento que esse colaborador quer fazer. Né? Muitas vezes tem plano de desenvolvimento ali individual que o colaborador nem quer ficar no setor que ele está. Muitas vezes é um plano de desenvolvimento para ele sair de onde ele está. E está tudo bem. Né? Acho que essa é a transparência que tem que ser dada dentro de um plano de desenvolvimento. Além disso, você estabelece ali algumas metas, né? Você estabelece alguns passos, né? Então, por quê? Porque no momento que esse colaborador não recebe um reconhecimento, fica muito mais fácil a conversa. Você lembra da nossa conversa, né, de PDI, que a gente estava explorando alguns pontos aqui que não foram cobertos? Então, é por isso. E ao mesmo tempo, a gente ajuda, porque o plano de desenvolvimento individual, como ferramenta, é muito do colaborador. Né? Isso é uma ferramenta que o nosso liderado, enfim, eu mesmo tenho um PDI, né? Eu fiz com uma mentora no ano passado, né? Agora a gente tem que fazer a revisão dele, etc. Mas cada um é responsável pelo seu PDI. Né? O líder, ele é um facilitador. Né? Eu estou ali na mesa para indicar opções e talvez ajudar nessa construção. Então eu abro caminhos, eu estabeleço conexões, eu falo para essa pessoa conversar com tal área, tomar um café com tal área, ler tais livros, fazer tais cursos. Isso tudo faz parte do PDI. É uma conversa bastante completa. Boa parte do PDI ele é muito atividades on the job, né? Que é aquela atividade que você executa mesmo no seu dia a dia, mas tem uma conversa mais ampla, né? De leitura de livros, de filmes, de talvez conexões, networking, que é muito importante também, você abre portas para isso, né? Então eu conheço uma pessoa com qual você pode tomar um café, então tem muito disso também. Então o líder tem esse papel também, né? Desse apoio. Então o PDI é uma ferramenta poderosíssima, né? Tem muita gente que faz isso de outra forma, nem classifica como PDI, mas tem muito líder fazendo isso sem utilizar a ferramenta e faz muito bem. Que legal. Dentro desse universo aí da liderança, Caio, quais são os principais desafios hoje, assim, que você enxerga nessa caminhada que você fez até hoje? Olha, tem bastante. Acho que eu passei por alguns momentos complexos de liderança, né? Acho que teve 2 grandes momentos assim na minha história, quando eu falo profissional, de liderança que eu passei que eu poderia dividir, né? O primeiro foi um acidente da TAM, um avião 3054 que se chocou contra um prédio da própria companhia no aeroporto de Congonhas. É aquele que foi logo aquele que em saiu frente, agora do né? Netflix. Em frente ao aeroporto. Saiu no Netflix Acabou também? de sair no Netflix também. Olha, que legal. Bem bacana o documentário. E eu pude participar, né? E eu lembro dessa cena, cara. Eu não tinha um cargo de liderança. Você foi para lá, momento, não foi? Mas fui para lá. Mas eu estava liderando o grupo no qual eu estava, que naquele momento eu virei líder de grupo ali. E muitas vezes liderar sem informação completa é muito complexo, e ainda mais quando você envolve vidas. E ali eu falava com familiares que perderam, né, entes queridos. E a conversa vai para outro nível, né, Wellington? Vai para um nível que de vidas, né? De perdas, de coisas irreparáveis, né? A gente não fala mais de questão financeira, né? Não é a entrega de um veículo que está com problema, né? Talvez uma vida que se perdeu num deslocamento, né? Num transporte. Então, são discussões muito complexas, né? Então, envolve muitos órgãos, né? Muitas informações que eu não tinha, que eu tinha que lidar nesse momento, né? A minha equipe pressionando, pares pressionando, órgãos pressionando, né? Então foi um momento complexo, né? De trabalhar sem muita informação. E um segundo momento, que foi um momento difícil também de carreira, que foi a pandemia, o Covid de 2020. Né? Eu estava na TAM, nessa época na Latam, e foi um momento muito complexo. Né? Eu acho que de um dia para o outro, ali entre fevereiro e março de 2020, a nossa receita, né, foi a zero. Né? A nossa receita que a gente tinha dia a dia, a gente olhava os gráficos, todos os relatórios de monitoramento, não entrava R$1 de venda. Né? E o negócio companhia aérea é um negócio complexo, né? Porque você tem uma questão de consumo, né, de caixa muito rápido. Né? Se você para ali de você gerar aquela receita, você tem um turbilhão, como se fosse uma onda de custos que vem e você não está gerando mais receita, é um problema gravíssimo que você tem.
né? Então, haja visto que as companhias aéreas, algumas empresas estão passando até hoje porque estão pagando ainda o preço da pandemia, né? E naquele momento eu tinha time também. E aí como que você escolhe quem sai e quem não sai? Porque em algum momento foi dado redução de pessoas, né? Até pelo tamanho da companhia, né? Você não conseguiria sustentar. Sim. Então, como que você faz a avaliação, né? Você é responsável por cada pessoa ali tem um impacto familiar gigante, né? A gente não está falando de um único indivíduo, né? Então, eu naquela época eu tinha sob minha gestão mais ou menos umas 8 pessoas a 9 pessoas, né? Então, é super complicado lidar com isso, porque também é uma questão alheia até às competências e à qualidade de trabalho daquelas pessoas. Envolve outros motivos de decisão, de desligamento, de realocação e etc. Então, foi um momento mais complexo. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de liderança, muitas vezes o líder ele não tem todas as variáveis, ele não tem todos os indicadores para tomar a decisão e ele tem que tomar a decisão. Muitas vezes isso acontece. E esse é um ponto mais dolorido, acho que é dessa questão de liderança. E eu acho que cada vez mais o líder tem que estar preparado para esse tipo de situação, de cenário, né? Ele vai muitas vezes em intuição, né? Ele vai muitas vezes em experiência, mas é óbvio que tem que ser sempre baseado, né, na medida do possível, em indicadores, metas, né, e etc. Mas sim, muitas vezes vai ser a decisão, e acho que essa é a complexidade, acho, desses momentos. E na questão, eu estou olhando pelo lado do colaborador, né? A gente sempre entende que quando a pessoa ela sobe de cargo, teoricamente ela não pode ser aquela mesma pessoa que ela era com o cargo anterior, né? Até as pessoas, né, acabam julgando, lá, só foi ter o cargo, aquela pessoa mudou, só foi ganhar mais, aquela pessoa já não é mais a mesma. Isso acontece, isso é normal. Um exemplo, você tem uma reunião ou um almoço com toda a equipe. A partir do momento que se você subiu, você já não faz mais parte daquela equipe, né? É raro, mas acontece bastante. Acontece, cara? Acontece. É raro, mas acontece bastante. Não, na verdade acontece mesmo, é natural. Acontece, né? Acho que a pessoa que quer ser líder ou que está crescendo na carreira, na hierarquia, ela tem ganhos e tem perdas. Ela tem que estar ciente disso. Ela vai ter algumas perdas. E essas perdas podem ser muitas questões relacionais. Né? Aquele seu amigo, aquele seu par, que você sentava, trocava confidências, muitas vezes pode mudar um pouco essa relação no ambiente corporativo. Não que lá fora não seja a mesma coisa, mas no ambiente corporativo acabam tendo algumas situações. E sim, muitas vezes o seu time quer estar almoçando para estar tranquilo, para estar livre, e está tudo bem, né? E o líder tem que reconhecer isso. Muitas vezes também os líderes têm os seus próprios grupos e não elegem também, não convidam, né, os diretores, os vice-presidentes, enfim, para ter um ambiente mais tranquilo e de troca. E isso faz parte da lateralidade. Acho que a lateralidade é um conceito super bacana que os profissionais hoje têm que ter, né? Eu acho que é legal você ter uma pessoa de confiança, é legal você ter uma pessoa que você pode talvez se abrir, trocar mais experiências, né? Falar um pouco mais de negócio de uma forma mais leve, mais solta, é importante para cada indivíduo. Mas naturalmente, quanto mais você cresce na hierarquia, esse público vai reduzindo, né? Você tem menos esse tema, né? E para as pessoas que falam, né, que nem que você citou o exemplo, mas chegou lá porque teve alguma ajuda, tal, não sei o quê. É assim, gente, assim, eu costumo falar que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Já vou falar disso? Sim, assim, treine, porque vai chegar a hora e muitas vezes você vai conquistar novos parceiros, novos aliados, mas ao mesmo tempo também você vai perdendo algumas referências, né? Então acho que se cercar de pessoas que te promovem, que fazem sentido para você, né, que te impulsionam para cima, principalmente no ambiente corporativo, é fundamental. Essas conexões são muito importantes, né? E existe isso mesmo, assim, a liderança, muitas vezes ela traz um pouco de solidão. Ela vai te trazer pouco isso. Eu trocava confidências e tinha uma liberdade muito maior quando eu era um analista, quando eu era estagiário, né? Eu comecei lá na VASP como estagiário em 99. Então, assim, aquela época, eu com certeza era uma pessoa muito mais tranquila, leve, com muito mais amizades. E hoje eu olho na carreira corporativa, né, no cargo que eu conquistei, eu não tenho a mesma quantidade, talvez eu tenha mais qualidade, mas eu não tenho a mesma quantidade. Então, talvez você não seja mais
chamado para todos os eventos, para todas as festas, para todos os happy hours, para todos os almoços. Mas isso faz parte, é uma escolha e tá tudo certo, né? Entendi. Ô, Lucas, aproveitando que você está falando tão bem, né? Um líder nato, olha para aquela câmera ali e fala para as pessoas seguirem o GentilCast, para elas se inscreverem no nosso canal. Que isso Ativa é muito importante. Ativa o sininho. Fala aí, eu acho que você nunca falou em algum podcast isso? Nunca falei. Então, nunca por falei. favor, primeira Bom, vez. gente, então, para quem não segue, é hora de seguir. Já curte esse vídeo, né? Já dá aquela seguidinha, já clica ali no botão no sininho, né? Para ativar os grupos ali. Compartilha, né? É super fácil compartilhar. E um conteúdo, gente, que traz mensagem, acho que traz energia, traz coisas, traz óticas diferentes, que eu acho que é super legal. E o GentilCast cumpre muito esse papel. Então, até parabenizando pelo projeto, por favor, aproveitem e se inscrevam aí. Curtam bastante o conteúdo que tá bem legal. Aproveita também, encaminha para aquele seu líder ali, manda esse vídeo para ele e fala, na hora que eu estava assistindo eu lembrei de você. É um feedback, né? Às vezes você passou para alguém que a pessoa estava lá num momento difícil e ela fala, nossa, passaram-se 10 anos e a pessoa lembrou de mim como um líder. Olha que legal, né? Faz uma reflexão, quais foram as pessoas que exerceram o papel de liderança no seu trabalho, como amigo, como parente, enfim, faz essa reflexão e encaminha esse vídeo também. Aproveitando, hoje a gente fez uma forma diferente, quero anunciar aqui os nossos apoiadores, Caio. Boa. Tá? Então nós temos aqui 2 apoiadores, já vou colocar aqui até na frente para depois eu não esquecer e você pode depois colocar aí do seu ladinho, tá? Legal. Aqui nós temos a Empório Natural, aqui perto, agora você que saiu de Guarulhos e está morando aqui em Santo André, eles entregam lá no delivery, tudo certinho, então produtos naturais, eu sei que de manhã você tem aquele shake seu ali que você prepara com algumas vitaminas, então lá você tem encapsulados, vitaminas, você tem suplemento, tudo voltado para a saúde da pessoa, independente da idade. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode entrar lá no Instagram, chamar eles ali no WhatsApp. Eles têm um atendimento humanizado, não é mandou, já clique 1, clique 2, então é alguém que vai estar ali por trás dando a maior atenção para você, tá? E para quem quer conhecer Empório Natural, é @EmpórioNaturalSBC no Instagram, tá? Vamos colocar aqui. É só entrar lá, qualquer dúvida que você tiver. Fala que assistiu o GentilCast aí também para prestigiar o nosso trabalho, ok? Esse é meu, né? Esse é seu. Valeu, Empório Natural. Pode levar. Show de bola. Essa daqui é da Rosa Nascimento, tá? A Rosa Nascimento trabalha com... já tá dando uma olhada aí já, hein, cara? Rapadurinha, né? Sabe aquela hora que você tá com vontade de comer um doce ali? Gente. Aveia, isso aí, cara. Eu gosto de comer banana com aveia. Banana com aveia. Lá também tem bananinha, tem tudo lá, tá, Caio? E aqui nós temos a Rosa Nascimento, que é uma querida aí também que apoia o GentilCast, que acredita no nosso trabalho. É bem bacana porque lá eles trabalham com bijuterias, então às vezes você está pensando em algum presentinho rápido, sabe? Aquele que você fala, nossa, eu preciso pegar meu carro, ir no shopping. Não, você vai entrar lá ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, fala o que você precisa, mais de 1000 peças lá que eles têm em joias, né? Algumas ouro, 18 quilates, semijoias, hipoalergênico, então, e ela também entrega em todo o Brasil. Então, hoje nós temos essa facilidade. Eu acompanhei o da Rosa, o episódio dela, muito bom. Aí, tá de Rosa, parabéns, Rosa. Mensagem para você aí, parabéns. Aí, que legal. Então, para quem quer conhecer a Rosa, por mais mulheres empreendedoras. Aí, gostei. Pegou aqui ele falando, Júnior? Por mais mulheres empreendedoras, show. O arroba é userosa.nascimento, tá? userosa.nascimento e o DDD é 11 991363716, ok? E também agradecer a Clínica Gentilmente, Lucas. Muito bom. Essa clínica aqui que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas, né? O cuidado, o acolhimento, desde uma mensagem que as pessoas enviam aqui pra gente, o ambiente... não veio aqui fisicamente, online também, então eu sei, estou falando pela minha esposa que atende pessoas aí Estados Unidos, Portugal e alguns outros lugares. Então, se você está precisando, você também que é de fora e precisa de um acolhimento de alguém que é do Brasil, por favor, entra lá, chama a gente no WhatsApp lá, que eu tenho certeza que alguém vai te atender da melhor forma possível. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida. E o Júnior vai colocar aqui, ou a Esther, que é @Grupo Gentilmente PC, @Grupo Gentilmente PC, ok? Pronto, fizemos de uma forma diferente, deu aquela quebrada, né?
Agora, retomando aqui, Caíto, vamos lá. Falando em líderes que inspiram, quais são os líderes que inspiram você, Caíto? Olha, que curiosidade, hein? Talvez é uma curiosidade da sua equipe também, da sua esposa. Sim. E a minha agora. Exato. Não, a lista é imensa. Acho que... Dá uma resumida, né, cara? Senão... assim, eu tinha um chefe antigo que falava muito isso e eu levo para mim, assim, a gente pega um pouco de cada um, né? Eu acho que hoje, difícil você encontrar profissional 100% completo, né? Seja como líder, seja como profissional, tá? Eu acho que é bem difícil, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco de cada um para fazer talvez ali uma referência legal. Eu acho que é isso que eu cultivo. Mas olhando hoje como case, assim, que eu acho que são líderes, que eu não sei se eu poderia dizer completos, mas são líderes que passam uma mensagem interessante, que inspiram, que trazem essa questão do propósito, e que eu acho que muitas vezes também aprendem, né, que eu trouxe no começo, mas também que ensinam, né? Eu citaria, por exemplo, o Caíto Baia da Chili Beans. Eu acho um cara super, assim, gente da gente, fala abertamente. Ele, quando ele não sabe da coisa, ele fala que não sabe, né? Ele tem uma frase, tem uma expressão que ele sempre usa, que ele fala: eu mais erro do que acerto. E é verdade, né? Muitas vezes a gente mais erra do que acerta, e tá tudo bem, porque os acertos são tão relevantes que até encobrem um pouco dos erros ali, né? Então eu acho que tem um pouco disso. Então eu acho que tem o Flávio Augusto, né? Eu acho que é um cara que eu acompanho muito, eu li alguns livros dele, né? Toda a parte de geração de valor que ele tem, né? Uns livros também. Tem um instituto dele que ele também promove ali, toda a parte de desenvolvimento profissional, tal. Então o Flávio Augusto também eu considero, até pela forma como ele fala, um cara extremamente didático, claro, passa uma bela de uma energia, né? E é um empreendedor que revolucionou o mercado, né? Fez coisas incríveis ali, né? E aí a gente pode até citar outras lideranças não corporativas, né? O Nelson Mandela, né? Né? São líderes ali de exemplos, né? Na sociedade, né? Não em questões corporativas, né? E aí a gente pega também no esporte, a gente tem uma série de exemplos aqui de liderança quando a gente fala do mercado de esportes, né? Então eu acho que a gente tem bastantes exemplos bons, né? Então poderia trazer vários, mas esses são os que vem à minha mente. Eu estou lendo um livro, confesso que a passos lerdos, deveria estar lendo mais rápido, mas foi uma indicação. Lucas, só um minutinho, estamos falando aqui no meu ponto eletrônico, para você não bater na mesa, por favor, desculpa. Tá? Acabaram de informar. Beleza. Desculpa, vou me segurar. E eu gesticulo. Gostou do ponto eletrônico, Para mim é tão difícil, porque eu gesticulo demais. Depois ele vai ter um trabalhinho maior ali para editar. Eu tô me segurando aqui, porque eu gosto de falar em pé, né? Porque eu fico mais à vontade. Tal. Mas se quiser ficar em pé, só a gente enquadrar aqui a câmera. Não, pelo amor de Deus. Aqui a gente tá tentando inovar, entendeu, cara? Exato. Já estamos aqui com a festa junina, né? Sim, já tá. Mas voltando lá, Caio, desculpa. Mas voltando, não, imagina. Então eu acho que assim, essa questão da liderança, né? A gente tem uma série de exemplos. E o livro, você tá falando? E o livro, então, aí dentro dessa referência, eu tenho eu tô lendo o livro do CEO da Netflix, né? Que é um livro que ele escreveu em conjunto com outra executiva, né, da Netflix, que a regra é não ter regras, é o nome do livro. Legal. E é muito bacana, porque ali, nessa referência que o CEO da Netflix ele faz, ele traz uma questão muito de a liderança na modernidade atual, né? Com esse conceito de velocidade, tecnologia, metodologias ágeis, né? Então, que é o formato de trabalho aí que veio muito por Spotify, Uber, essas empresas mais de tecnologia hoje. E ele traz um conceito super bacana, que é não permitir a mediocridade no seu time, né? Então, e aí a mediocridade no sentido de, se você tem uma pessoa que é uma alta performance, né, você tem que tomar muito cuidado como você trata uma pessoa de baixa performance. Não na questão de respeito, né? Respeito são todos, mas eu digo na questão de reconhecimento, né? Como que eu trato nos feedbacks, né? Então, é muito ruim para uma pessoa que tem uma alta entrega ou um alto desempenho, você talvez entregar a mesma
quantidade de remuneração, benefícios, reconhecimento, seja ele mérito, salário, promoção e etc. Então, é legal você tratar isso, porque senão você desengaja a pessoa de alta performance, né? Então, ele traz muito esse contexto, né? Óbvio que a gente tem muitas formas respeitosas, acho que acima de tudo tem que ter respeito, né, com as pessoas, em fazer esse tipo de dinâmica, né? Mas eu trago isso para uma verdade, assim, no dia a dia, né? Acho que os líderes têm que pensar muito nisso, né? Como é que eu reconheço realmente quem tem que ser reconhecido, quem tem uma alta entrega, né? E quem realmente fica abaixo, né? Então, é aquela questão do esforço, né, versus a entrega, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em premiar as pessoas esforçadas, porque a gente tem que premiar as pessoas de alta performance mesmo. E ele traz muito isso, assim. Então, ele traz alguns exemplos práticos do que ele vivenciou, né, de pessoas novas que chegaram na empresa e que transformaram, de pessoas que estavam mais acomodadas, né, que eram pessoas mais antigas, mas também trouxe aspectos de pessoas que eram já com mais tempo na empresa, que também tinham uma entrega acima da média. Então ela trouxe toda essa questão cultural, sabe, senso de dono, né, quem são as pessoas que realmente se destacavam, né, como senso de dono, né, e o líder tem um papel de diferenciar e de reconhecer sim essas pessoas, né, a gente não pode permitir talvez a mediocridade, né? A gente tem que estar realmente cada vez mais subir na barra, mais uma vez, com muita ética, com respeito, né? Com as pessoas, ao tempo de cada um. Então, isso é importante trazer também. Legal. Eu sei que a gente conversou muito no ambiente corporativo, né? Sobre liderança. E como que você enxerga isso no ambiente pessoal mesmo? Hoje a pessoa consegue... Uma pergunta que veio agora na cabeça, tá, Caio? A pessoa consegue ser líder na empresa, mas em casa ou no dia a dia não ser líder? Ou a pessoa que é líder, ela consegue, da vida pessoal, transferir isso para o ambiente corporativo? Eu acho que tem uma questão de aptidão, sim. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade em ter a questão da liderança. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil a pessoa ser um completo líder, né? Uma pessoa completa. Eu já tive... pessoas, já vi líderes, né, em organizações que eram extremamente competentes na parte técnica, ou na parte, talvez, de entrega, de resultado. Mas ela deixava muitos corpos pelo caminho. Né? E a gente sabia depois de questões familiares. Né? A gente acabou... Então, eu acho que é difícil. Eu acho que essa relação é mais complexa. Eu acho que pode existir, mas, em geral, eu acho que isso se espelha. Se ele é um bom profissional, seria um bom líder, né, corporativamente falando, muito provavelmente ele é um bom líder na sociedade, seja familiar. Eu acho que não existe essa questão das máscaras, né? Eu acho que assim, é difícil você, putz, eu sou um ótimo líder aqui corporativamente, né? Um líder que frauda uma empresa, provavelmente ele é a mesma pessoa, ele pode cometer esse mesmo problema fora dessa organização, né? Então não existe um chip para você mudar isso. Então, eu acho que ele tem essa conexão, sim. Acho que tem a tendência de um líder que ele é 360, né? Ele tem essa tendência em ser bom 360 na vida dele. Tá, e ser líder é treinável, então? Treinável, totalmente treinável, né? Totalmente treinado. E hoje tem muito acesso, né, o Caio? Hoje é livro, é YouTube, são as pessoas que você acabou de comentar aqui, que entregam conteúdo gratuito na internet, né? Eu sigo algumas pessoas, o Flávio Augusto, ele tem um canal no YouTube lá que ele entrega conteúdo riquíssimo. O Joel J, o Caio Carneiro, né? O próprio Thiago Brunet. Então, você olha ali, cara, é um aprendizado. O que eu tenho utilizado? Hoje, minha maior dificuldade hoje é o trânsito, né? Acho que é só a minha, né? A sua não. Não, a minha quase nada. É tranquila, quase né? nada. Vai para Alphaville. Trabalha em Alphaville, mora na ABC. Sim. Então, eu tento otimizar esse tempo assistindo alguns podcasts, né? Porque traz um conteúdo riquíssimo. E aqui a gente também está entregando um conteúdo riquíssimo para você. Então, se você tem alguma dificuldade de ser líder, como um líder... Aqui a gente fez um bate-papo muito rápido, né, Lucas? Até quando a gente começou aqui, eu falei, Lucas, acho que a gente vai ter que gravar o episódio 1, o episódio 2, porque tem muito conteúdo. Falar sobre liderança, e olha que a gente entrou no âmbito da Bíblia, né? Total. De Jesus, enfim. Total. A gente veio para mais um lado corporativo. Agora, caminhando para o final... E deixa eu só fazer um parênteses, quebrar o protocolo aqui, te interromper. Com certeza.
existe um conceito também que está sendo super discutido, né, em lideranças, e até não só em liderança, mas obviamente em todos os níveis da organização, que é o lifelong learning, né? Então é a capacidade de você estar sempre aprendendo. Né? Acho que esse é principalmente uma qualidade, uma característica do líder moderno. Né? O líder ele tem que estar disposto a aprender a todo momento sempre. Ele não pode parar de aprender. Né? Então, eu participei já de entrevistas de seleção, fazendo ou sendo entrevistado, e uma das perguntas principais é capacidade de aprendizado. Qual que é a sua capacidade de aprender de um mercado, de um setor, de um produto, de uma tecnologia que você não domina. Né? Então, essa é uma característica que hoje a gente tem que estar... O mercado cada vez mais está buscando, né? E principalmente para as lideranças. Né? Então, hoje a organização quer saber, o Wellington, que hoje é um gerente comercial, se ele pode ser um gerente de tecnologia. E por que não? Né? Eu vi uma palestra de uma diretora de RH, da Boticário, que ela também era diretora de tecnologia. Ela era de RH e tecnologia. Às vezes a gente fala assim, putz, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. É feito por pessoas, né? Como que você faz um planejamento estratégico de uma companhia, de uma empresa, sem ter pessoas ao centro de tudo, né? Você coloca o cliente, óbvio, mas como que você não colocar as pessoas? Né? Então, o líder tem um papel fundamental de estar aprendendo, de estar entendendo e o líder ele tem que ter essa visão mais generalista, né? Então a gente falou um pouco de pirâmides ali, de hierarquia, mas o líder cada vez mais que ele sobe na pirâmide, né, da hierarquia corporativa, mais é cobrado o tal do soft skill do que o hard skill, né? Então quando você fala de soft skill, quais são as habilidades emocionais, capacidade de aprendizagem, né? Eu já vi líderes que chegavam numa organização e em um mês ele já estava transformando, entendendo e conversando de igual para igual com uma pessoa que estava há 10 anos. Então, o que essa pessoa tem que eu também posso, né? Até falando das referências, né, de liderança, o que essa pessoa tem que eu posso também aproveitar, né? E uma outra pergunta que vem muito também é como que você aprende? Né? Como que o Wellington aprende as coisas? O Wellington aprende fazendo. Essa pergunta vem também. O Wellington aprende lendo, né? Como é que ele aprende talvez olhando, documentando, né? Eu tenho uma prática, por exemplo, em reuniões, escrever tudo. Eu registro tudo no caderno mesmo, assim, eu registro. É uma forma que eu tenho de gravar, né? E das aulas também, eu gosto de escrever e tal. Então essa é uma dinâmica. Você tem que se conhecer muito. Então o líder tem que se conhecer para realmente tá em aprendizado constante, né? Que é o tal do lifelong learning, né? Tipo um aprendizado contínuo na sua vida. Né? Legal. Então, acho que é uma outra característica. Muito bacana, hein? Gostou do nosso bate-papo? Muito legal, muito legal. Você vê que bacana? Até falando a gente aprende, né? Você vê, eu, né, particularmente, eu quase não gosto de escrever, né? Eu vou anotando aqui, depois eu faço um resumão. E eu gosto de anotar assim, de uma forma que se a pessoa pegar minha folha, ela não sabe o que é começo, meio e fim. Exato. Mas e tá tudo certo, é o meu jeito de aprender. Que bom. Caio, agora se a gente pudesse dar um recado final, eu sei que a gente tinha mais algumas coisas para falar, mas também para não estender muito, né? Se você pudesse dar um recado final aí, olhando para aquela câmera ali, qual recado você daria, Caio? Eu acho que no ambiente de liderança, né, o que a gente está falando hoje, eu talvez recomendaria muito para os profissionais, né, para os colaboradores e até mesmo eu na posição, né, de liderado também, né, eu também sou liderado, a gente sempre praticar o ser antes de ter. Né? O que é o ser antes de ter? Quem nunca, né, teve um amigo ou teve um colaborador que foi promovido, por exemplo, por uma coordenação e todo mundo imaginava que ele já era coordenador, né? Quem nunca teve talvez um profissional de referência que já atuava como um diretor, mas não tinha um cargo de diretor, né? E quando ele é promovido a diretor, todo mundo pergunta, pô, mas ele já não era diretor? Ou ele não era coordenador? Então, por quê? Porque a organização já enxergava aquela pessoa com aquela posição, né? Então ela já era antes de ter o cargo. E isso é muito gostoso, é muito mais fácil, é fluido, né? Quando você tem um tipo de promoção assim. Então é muito legal. E é uma coisa que eu levo para a vida, assim. Eu nunca pedi cargo, eu nunca pedi salário, eu sempre pedi desafio, projeto, novas experiências. E aí com isso você cativa talvez espaços e talvez você já seja visto como tal e que isso não tenha que ser talvez aflorado ou explícito, assim, sabe? Tratado de forma tão explícita. Então,
Acho que o ser antes de ter é uma coisa muito legal. Acho que todo mundo poderia refletir um pouco mais sobre isso, sabe? No dia a dia, né? Como que eu posso fazer as funções do meu líder sem ainda ser o líder, né? Então, acho que essas coisas, entender a dor do seu líder, né? Porque o líder tem dor pra caramba. Assim, tem coisa que dói, né? Não, que a vida é tranquila, tal, não, tem dor pra caramba, porradaria pra caramba. Mas eu acho que se a gente se coloca também no lugar do nosso chefe, a gente entende algumas complexidades aí, né? Acho que esse papel também é importante. Bacana. Vou fazer um resumo aqui de algumas coisas que eu anotei. Ser líder é uma escolha, às vezes solitária. É importante ter conversas difíceis, como o Lucas disse aqui pra gente. O líder, ele ensina e aprende também. Isso é muito importante. O líder dá propósito. Ele convida a fazer parte do desafio. Que mais aqui que eu anotei? A liderança não tem cargo. Olha que legal. Ser líder é pegar um pouco de cada um. Aí você vai montando em todas as esferas ali. Isso aí. E eu acho que foi isso, hein, o Lucas? Agora, as pessoas que querem conhecer você aí, não sei se seu Instagram é aberto ou fechado. É fechado, mas as pessoas que querem, sei lá, mandar uma dúvida, pode mandar lá aqui no YouTube mesmo. Lucas, você vai acessar lá depois, se precisar você responde com alguma... Pode deixar na caixinha de mensagens, aí eu entro em contato, faço questão. Tô no LinkedIn também. No LinkedIn? Pode procurar lá como Lucas Diogo Coutinho Correia. Lucas Diogo Coutinho Correia. Vai me encontrar, com certeza. E no Instagram eu tô como LucasDCC 15. Então, Lucas DCC 15. Okay. Lá é fechado, mas pode vir, é um canal para comunicação, mas o LinkedIn com certeza é a forma mais fácil e prática aí. Bacana. Isso aí. Lucas Caíto, Lucas Diogo, Lucas Correia. Eu nem sei quem eu sou. Eu quero agradecer você do fundo do meu coração, até porque nunca trabalhei contigo, né? E eu acho que esse tema teve tudo a ver, porque você realmente exerce o papel da liderança. Conversei com algumas pessoas que já trabalharam diretamente com você e eles elogiaram você por esse trabalho excepcional que você faz. É claro que a gente não agrada a todo mundo, né? Isso é óbvio. Normal. Mas liderar é servir, e isso é o que você tem de maior característica. Você sempre está em prontidão, você sempre quer fazer o seu melhor. É aquilo que eu falo para as pessoas. Às vezes você está o dia inteiro com a pessoa e ela não faz ou não te proporciona aquilo que às vezes você vê em 15 dias, uma vez por mês. Entendeu? É claro que eu queria te ver mais vezes, né, Caio? Sua vida está muito corrida, então já fica um recado aí, ó. Já fica o registro. Para a empresa, para a Thaís também. Isso daqui é o feedback. Tá isso vendo? é um feedback ao vivo, olha que legal. Estou sentindo falta de ter o Lucas, né, servindo aí um pouco mais. Então, quero te agradecer, que Deus abençoe a sua vida. Quer deixar algum recado também, Lucas? Não, eu acho que agradecer mesmo. Foi muito legal estar aqui, Wellington, assim, trocar um pouquinho de ideia. Acho que a forma como vocês trazem deixa a gente super tranquilo, leve, é um papo descontraído, né? Então, parabéns pelo que vocês estão construindo. Também desejo muitas bênçãos aí pelo projeto. Com certeza já é um sucesso. E conta sempre comigo, sim, sempre que puder ajudar em qualquer coisa, estarei aqui com vocês aí. E para fechar, falando de liderança, acho que a gente tem que lembrar tem um profissional, me fugiu o nome, mas ele sempre fala que o seu dia a dia tem que ser pautado na sigla CEO, né? Que é os colaboradores, os empregados e o O, que são os owners, né? Que a gente fala que são os conselheiros, né? Então, os chefes maiores, né? Os altos executivos, enfim, que você tem que estar com sua agenda pautada nisso. Se sua agenda estiver fora de cliente, de empregado, né? Do seu time, né? Dos seus colaboradores e da agenda de conselho, diretoria, você tem um problema sério, né? Então, acho que a sua liderança tem que ser pautada nisso, né? E principalmente ali para mim, colaboradores e clientes, para mim é vital. Então, só para deixar esse recado, acho que é importante a sua agenda estar focada bastante nisso. Bacana, obrigado, Caio. E você que ficou aqui com a gente até o final, agradeço e até o próximo episódio.